A paz de Deus com todos. Meu nome é Luana, sou de Americana, interior de São Paulo. Gravo esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Venho através desse áudio para contar umas obras que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Em 2018, eu fiquei testemunhada na graça do Senhor. A primeira vez que entrei na congregação, eu lembro até hoje que o Senhor falou para mim assim: você visita que está aqui hoje, a partir de hoje haverá mudança na sua vida. E foi, Irmandade. O Senhor já começou a mudar os meus caminhos, o meu jeito, minhas roupas. Meu esposo, ele era viciado no cigarro. Durante um mês, em torno de um mês, assim, o Senhor já libertou ele do vício. Teve tentação, o inimigo tentou ele, que ele não era de achar cigarro assim solto no chão. Uma vez ele estava andando, ele ia no centro, se eu não me engano. Ele achou um cigarro e ele não pegou. Andou mais um pouco, achou mais 5 cigarros, ele não pegou. Depois ele achou um maço de cigarro, ele não pegou. Ele resistiu àquilo lá e foi forte. Ele não pegou durante um mês, testemunhado na graça. O Senhor já fez essa obra, libertou ele do vício de cigarros. Sou grata a Deus por isso também. Sou grata a Deus por... Eu sempre quis casar, assim, em igreja, vestida, assim, sabe? E nós não tínhamos condições. E eu e meu esposo, nós fomos marcar o casamento, né? Mas na primeira vez não deu certo. Nós voltamos para casa. Aí na segunda vez minha sogra falou: vai, ora antes de vocês ir marcar o casamento e vai na fé, vai dar certo. E assim fizemos. Deus, o Senhor preparou um dinheiro para nós poder pagar. Nós oramos antes e deu certo. Nós encontramos um casal de irmão que estava casando aquele dia. E nisso nós já estava pensando, o que nós vamos fazer? Nós não temos dinheiro. E eu e ele conversando antes de ir para a igreja, que nós iríamos chamar os padrinhos, fazer ir no rodízio, uma coisa assim. Aí eu falei para ele, vamos buscar a palavra. E naquele dia o Senhor falou: se você pôr a tua mão, eu tiro a minha. E olha que a minha faz muita coisa que a tua não faz. Ao término do culto, eu falei para ele: esquece tudo que a gente estava planejando, vamos deixar que o Senhor faça a obra. E nisso veio um irmão testemunhar sobre o casamento dele. E no testemunho que o irmão estava contando, ele falou que também não tinha condições de, de casar, ter dinheiro, pagar as coisas, mas que o Senhor falou para ele que ia preparar tudo. E o Senhor preparou o terno para ele, vestido para a esposa dele, preparou dinheiro para a lua de mel, o Senhor preparou tudo. E com nós não foi diferente. O Senhor preparou meu vestido, o vestido do cartório, o sapato para o cartório, o sapato para festa, preparou o terno para o meu esposo, a roupinha para o meu filhinho, preparou o salão, preparou o buffet, preparou os convites. Realmente, nós não pomos nossas mãos, mas o Senhor põe a dele e fez muito mais do que a gente imaginava. O Senhor preparou nosso casamento e, antes do nosso batismo, depois que a gente casou, eu tive uma revelação, um sonho, que eu vi uma pessoa se batizando e eu me via correndo pelo corredor da igreja e ia se batizar. Nós casamos dia 9 de fevereiro e dia 9 de março, fazendo um mês de casados, o Senhor chamou nós nas águas de Santo Batismo. E foi do jeito que foi do sonho. Depois do batismo que eu parei para pensar como que foi o meu sonho. E realmente o Senhor estava me chamando. E eu estava me segurando no banco, eu não sabia se era o Senhor, se era eu que estava querendo levantar. E eu pedi a confirmação pro Senhor, tocar um hino, não tocava. Pedia pro Senhor, toca 454, Senhor, que eu vou. E nada. Aí eu olhei pro lado do meu esposo, tava indo se batizar. Aí eu falei pro Senhor: Senhor, eu vou me batizar sim. Só vou ver meu esposo se batizar e já vou.
Meu esposo desceu nas águas. Assim que ele saiu do tanque, eu já fui. A hora que eu tava descendo no tanque, que eu comecei a chorar, o irmão falou assim: Ai, que coisa linda, obedecendo a Deus chorando. E a hora que o irmão falou isso, Deus falou pro meu esposo lá no coração dele, lá que era eu naquela hora. E a hora que eu me batizei, que eu fui para me trocar, o irmão chamou eu no 454. Aí eu percebi que foi a confirmação que o Senhor estava me chamando mesmo. Depois disso, depois do batismo, a gente passou um pouquinho de prova, mas o Senhor esteve conosco, para honra e glória do Senhor. Sou grata a Deus por isso. No ano de 2019, nós casamos em 2019. Antes do ano acabar, lá para setembro, mais ou menos, não me lembro o mês, o Senhor tomou a boca da vizinha, minha vizinha. O Senhor tomou a boca da uma senhorinha para falar comigo. Ela insistiu de entrar na casa dela, eu não queria. Ela falou: entra, entra, vamos conversar. Ela era de uma outra igreja, né? Mas eu entrei para conversar com ela, bem simplesinha. Ela falou: irmã, tem umas coisas para te contar que o Senhor tá me cobrando para me contar e eu preciso contar para a irmã. E ela falou: ó, o anjo do seu lado, é confirmação para me contar, você não tá vendo? Eu falei: não, irmã, eu não tô vendo. E ela estava inquieta porque ela precisava contar e ela ficou segurando para ela uns dias. Mas ela revelou umas partes que ainda não foi cumprido, que o Senhor ainda não cumpriu ainda, tudo há um tempo, né? E eu não tinha máquina de lavar roupa. Eu tinha pegado um tanquinho emprestado da minha sogra e eu tava até com medo daquele tanquinho quebrado, a gente ter que comprar outro para ela. Mas Deus deu na boca dessa senhora aí para falar para nós que antes do ano acabar, que aquilo que eu queria estaria dentro de casa, que era a máquina. E realmente, antes do ano acabar, a máquina estava dentro de casa. Glória a Deus. E nesse mesmo dia, dela conversando comigo, revelando umas partes, eu tinha só um menino só, mas eu sempre quis ter uma menina. E nesse dia ela falou assim: você vai ter um casal. Você tem um menino, você vai ter uma menina. E na hora eu me emocionei, porque eu sempre quis ter uma menina. Aí, como ela não sabia ler, ela abriu a Bíblia e falou: para ver que é Deus que está falando com você, eu vou abrir a Bíblia. Ela abriu a Bíblia, que é o primeiro de Esther. Aí eu falei: se realmente eu engravidar, o nome da minha filha vai ser Esther. E assim foi, Irmandade. Isso foi para final de 2019. Em janeiro de 2020, descobri que estava grávida. E eu já sabia que era Esther. As pessoas falavam assim: ai, é menino, é menina, qual nome você vai pôr? E eu não falava para ninguém. Só falei pro meu esposo. Quando eu fui fazer a ultrassom, o médico falou: é uma menina. Aí eu falei: eu sabia que era minha Esther. Sou grata a Deus por muitas obras que ele tem feito. Quando a gente era testemunhados ainda, um pouco antes da gente se batizar, foi uma irmã, depois do cultinho de jovens, lá em casa orar. E ela revelou para mim. Deus deu para ela e ela passou para mim, que eu ia ser porteira. Aí passou uns 2 anos e eu tava no culto, assistindo o culto, né, na casa do Senhor. Eu tava sentada no banco e eu pensando comigo assim. Eu só pensei comigo, não falei nada, só pensei comigo. Falei: imagina se o Senhor me chama lá na frente, fala o meu nome lá na frente para mim ser porteira, para me afirmar mais na graça. Não acho que não passou nem 2 semanas. A irmã mandou mensagem para mim falando: irmã, paz Deus, chamou seu nome lá na frente para ser porteira. Eu confesso para a Irmandade que eu estava sentada no sofá. Eu não sei se a minha pressão subiu, desceu, minhas pernas travou. E na hora veio na minha cabeça o que eu pensei aquele dia no banco. Falei: meu Deus do céu, será que é eu mesmo? E realmente era eu. O Senhor cumpriu mais uma que ele tinha falado para nós. Glória a Deus. Muitas obras o Senhor tem feito na nossa vida. E uma vez, no mês passado, nós foi numa busca de dons.
E o Senhor usou da irmã para falar comigo assim: eu estou contigo, você vai cantar. E eu e eu assim guardei pra mim falando, será que eu vou falar em linguagem? Na minha cabeça. Isso foi no sábado, foi o culto de busca de dons. Na terça-feira eu comecei a sentir uma dor muito forte nas costas, a vista começou a doer, eu fiquei com 3 dias com dor no corpo e eu achava que era que eu tava com dengue. Porque depois do batismo eu peguei dengue, né? Então eu achava que eu tava com dengue. Aí no terceiro dia eu falei pro meu esposo, não aguento mais, eu vou ter que ir no hospital. Fui no hospital, testei positivo para a Covid. Na hora eu fiquei com medo. Falei, meu Deus, e agora minhas crianças em casa não tem como eu ficar afastado deles, porque a casa é pequena, não tem espaço. Comecei a clamar a Deus, clamar a Deus. Fiquei com medo, na minha cabeça começou a passar um monte de coisa. Falei, Senhor, cobre-me com teu sangue, repreende. Isso foi numa quinta-feira que eu fui no médico. Na sexta-feira de manhã, meu esposo também foi. Foi umas 5 horas da manhã, ele foi pro hospital, que também tava com dor. Ele falou pra médica que eu tinha testado positivo. A médica falou, então eu vou pedir um exame pra você também. Foi, testou positivo também pra Covid. Falei, Senhor Jesus, uma criança de 1 ano e uma criança de 6 anos em casa, nós com Covid. Eu sempre pedia pro Senhor, Senhor, guarda as crianças, livra de todo mal. E realmente, o Senhor passou com nós pegamos fraca, assim, vamos dizer. Não foi forte, mas sempre clamando a Deus, cantando um hino. E o Senhor passou comigo, o Senhor falou que estava comigo e esteve, para a glória dele. Hoje nós já estamos bem, para a honra e glória do Senhor. Eu sou grata a Deus por muitas obras que ele tem feito e agradeço a Deus por tudo. Somente o seu nome seja louvado. Amém.